pessoal, tudo bom com vocês? Então, muitos de vocês mandaram mensagens pedindo que eu fizesse um vídeo explicando como que eu passei em medicina na USP. E eu confesso pra vocês que eu dei uma enrolada pra postar esse vídeo, já era pra ter postado há muito tempo. Mas a adaptação com São Paulo, com a faculdade, as pessoas e tal, organização com os estudos me fez demorar para que eu conseguir ter a motivação, conseguir ter a atitude de fazer esse vídeo, né? Mas agora eu tô de férias, eu não tô mais em São Paulo agora eu voltei pro Espírito Santo. Pra quem não sabe, eu sou do Espírito Santo. E consegui achar aqui um tempinho pra fazer esse vídeo pra vocês. Na verdade, eu já tinha gravado esse vídeo semana passada lá em São Paulo, mas ele demorou coisa de 50 minutos, então eu resolvi repostar pra ficar mais conciso pra vocês. Show de bola? Tô aqui, tô aqui com, inclusive trajado aqui, né? Com as camisas da faculdade, ó, medicina, USP. Esse jaco aqui que é muito da hora, que é da Atlética. Também, ó. E eles são muito da hora de usar, muito bom. Você se sente fazendo parte, né, da faculdade, assim, da equipe. E vocês que eu tenho certeza que vão passar, que querem fazer medicina USP, vocês também vão um dia vestir isso aqui, que é muito, muito legal. Beleza? Então vamos lá, eu vou contar um pouco da minha trajetória, de como que eu cheguei aqui, como eu cheguei em medicina USP. E depois eu vou explicar qual foi os meus métodos de estudo para conseguir alcançar essa aprovação. Show? Vamos lá. Bom, meu nome é Paulo Dossi, eu sou do Espírito Santo, né? Já morei em Vitória e agora eu tô morando em Vila Velha. E eu sempre quis, assim, cursar medicina, né? Sempre. Eu lembro que desde pequenininho era o meu sonho fazer medicina. Eu falava com meus pais que eu ia ser médico e tal, mas nunca tinha... Na verdade, eu acreditava que eu ia fazer medicina na faculdade daqui mesmo do Espírito Santo, né, que é a UFES. Só que o que acontece? Ah, tá. Antes disso, eu sempre fui de uma família assim mais humilde, né? E eu estudava em escola particular, só que de bairro, assim, uma escola pequena, assim, particular de bairro. Só que eu também já estudei em escola pública, no ensino fundamental também, quando deu uma apertada, né, nas condições. E no ensino médio, aqui na minha escola é muito forte o Instituto Federal, que é uma escola técnica, né, de ensino técnico. Ele é muito forte. E todo mundo falava e tal, e eu resolvi prestar no meu ano pra tentar fazer parte dele, né. E eu prestei, eu consegui passar, e eu fiz eletrotécnica no IFES, né, no IFES de Guarapari. Inclusive, tem muitas pessoas lá na Medicina USP que são do Espírito Santo, tem umas 13 pessoas, e todos eles são do IFES, o que mostra que realmente é forte, né, essa escola. E beleza, basicamente isso. Agora, em relação à medicina, eu sempre quis medicina, né? E nesse último ano, lá no IFES, são 4 anos, né? Porque tem um ano a mais do ensino técnico. E nesse último ano, eu falei que eu ia estudar nesse 4º ano, né? Nesse último ano, teve uma excursão lá para UFES, que é a federal aqui do Espírito Santo, para poder a gente ter uma amostra das profissões. E lá, quando eu cheguei lá, para ver o campus de medicina, eu confesso para vocês que eu não curti muito, não gostei assim da estrutura, eu achei meio precária assim. Eu não sei sobre como que é como que é o estudo lá, como que é o aprendizado lá, e também não conheço gente assim, nunca conversei sobre isso, mas eu acredito que também é boa, né, igual a maioria das faculdades públicas, mas a estrutura não me encheu os olhos, eu fiquei, putz, é isso aqui que, entendeu? Então, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar outras faculdades, né, eu pesquisei então, melhores faculdades de medicina do Brasil. E quando eu vi lá, primeiro lugar, a USP, eu falei, por que não, né? Então eu fui, pesquisei alguns vídeos pra ver como que era. E, assim, na primeira impressão que eu tive, eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi, assim, foi o vídeo da Atlética, da medicina da USP. E quando eu vi aquilo lá, eu me apaixonei. Eu falei, caraca, olha essa estrutura. Era uma estrutura muito,
muito absurda, sabe? Muito grande, campo de futebol, piscina, quadras. Depois eu vi a faculdade bonita, uma arquitetura bonita, assim, sabe? E foi na hora que eu me apaixonei, assim. As outras faculdades eu também pesquisei. Nenhuma delas, assim, me brilhou os olhos como a USP, sabe? E a partir dali ela me tornou o meu sonho e eu falei, pô, eu quero passar nessa faculdade aqui. Eu também sempre tive vontade de morar sozinho, de morar sozinho em outro estado também, ainda mais São Paulo, né, que é a maior cidade, assim, do Brasil. E foi ali que eu coloquei, não, então eu quero passar na USP. E era só a USP que eu tinha vontade de passar mesmo, tipo, os outros realmente não me encheram os olhos, assim, eu não tenho nada contra essas faculdades. É só que pra mim, me tornou meu sonho passar na Faculdade de Medicina da USP de Pinheiros, né? E foi ali onde eu comecei a minha trajetória. É, Eu nunca fui um estudante dedicado, sabe? Assim, eu sempre tirei boas notas, mas eu confesso pra vocês que eu era até meio desleixado, meio vagabundo, sabe? Tipo, lá no IFES eu reprovei em física, reprovei em geografia, porque eu sempre deixei pra estudar em cima, não fazia trabalhos e tal. Enfim, não era um estudante dedicado, como acredita-se que quem passa lá é sempre um gênio e tal. Mas aí quando eu precisei de estudar para passar lá na USP, foi onde eu tive que realmente me dedicar. E foi um baque muito grande, porque para você passar lá realmente é uma tarefa complicada, bastante complicada mesmo. E o que aconteceu foi que eu comecei esse estudo em 2019, né, junto com o meu quarto ano. Só que eu tinha que me deslocar para Guarapari, que é 1 hora daqui, eu tinha que acordar tipo 5 horas da manhã. Aí eu tinha que ir para Guarapari, chegava lá 6h30, 7 horas. E depois eu voltava para casa quase 1 hora da tarde. Ficava muito difícil esse meu estudo. Já perdia assim a manhã toda, quase até 2 horas da tarde. E nesse primeiro ano eu inclusive tentei fazer junto com o pré-vestibular. Eu fiz um pré-vestibular à noite. Só que eu entrei no pré-vestibular e eu não me adaptei, assim, porque primeiro, ele não era voltado, assim, a essas faculdades de fora, tipo de São Paulo. Quando tinha alguma matéria que era que caía, por exemplo, só em FUVEST, eles passavam só um PDF, falavam pra gente estudar por fora. Era focado mais no Enem, assim. E também eu já tinha uma base até que boa, por causa do IFES, que é técnico, em física, em química, em matemática. Só que eu era muito, muito ruim em geografia, história, eu era quase analfabeto nessas matérias. Em português eu era péssimo. E, e nessas matérias que eu era melhor, eu queria dar uma avançada. Nessas matérias que eu era ruim, eu precisava de mais tempo. Então eu vi que eu não estava conseguindo me adaptar, que eu não estava conseguindo estudar em casa, que eu não estava conseguindo acompanhar. E eu falei, pô, eu prefiro eu montar meu cronograma, eu estudar sozinho. Então fiquei coisa de umas 3 semanas nesse pré-vestibular e eu resolvi sair. Falei, vou sair, vou estudar por conta própria. E foi o que eu fiz. Então, em 2019 eu saí desse pré-vestibular, comecei a estudar por conta própria. Se eu não me engano, eu acho que foi só pelo Descomplica e por alguns canais no YouTube. Só que, como era uma fase de adaptação, eu precisava de entender, eu tava entendendo como funcionava. Nem pra FUVEST eu estudei direito, eu foquei mais no Enem mesmo. Eu, eu cometi muitos erros nesse começo, nesse começo de preparação. Então, eu não consegui passar nesse primeiro ano, mas o meu desempenho até que não foi muito, muito péssimo, assim. Eu fiz essa prova e eu falei, pô, com um ano de estudo e não dedicando 100%, assim, eu consegui bem, então eu acredito que sim, tem uma possibilidade de eu passar. Eu lembro que nesse primeiro ano eu fiz, acho que 63 pontos na FUVEST, e no Enem eu vou deixar aqui um print das minhas notas e dos meus acertos, se eu lembrar, né? Vou deixar aqui para vocês verem, pra vocês terem uma noção, mais ou menos. Com isso, 1 ano de estudo, estudando em casa só pelo Descomplica e tentando me adaptar ainda. Aí depois eu terminei o meu ensino médio e resolvi estudar de novo, sozinho em casa.
Aí, nesse ano eu já fui mais, eu, tipo, foquei 100% mesmo nesse estudo, quase 100%, assim. Eu dediquei muito. Aí eu usei o Biologia Total, eu acho que eu continuei usando um pouco o Descomplica também, para algumas coisas, e alguns canais no YouTube. E também o Ferreto. O Ferreto foi muito bom pra mim em matemática, eu aconselho bastante. E Biologia Total também foi muito bom. Eu vou terminar de contar aqui qual foi a minha trajetória até passar, e eu vou explicar certinho o passo a passo de como que eu fiz para poder estudar. Os métodos que eu usei, os canais que eu usei, as plataformas. Então, ok. Nesse segundo ano foi basicamente isso, eu estudei bastante, eu li todos os livros, fiz tudo. Eu consegui tirar 80 de 90 na primeira fase da FUVEST, eu fui para a segunda fase. Eu consegui até ir bem na segunda fase, só que o que me atrapalhou muito foi em português e redação, que sempre foi assim meu tendão de Aquiles, né, português. E eu não consegui terminar a tempo, eu deixei umas 4 questões discursivas sem responder, isso me atrapalhou muito, muito, muito. Infelizmente eu não consegui passar nesse ano de 2020, né, pela FUVEST, e nem pelo Enem. Pelo Enem também eu me atrapalhei muito com o tempo. O tempo sempre foi uma questão que me atrapalhou muito, muito mesmo. Porque eu nunca conseguia terminar a tempo. E eu vou deixar... Eu errei muito, por exemplo, nesse Enem, de tipo, não pular questões. Eu fiquei muito tempo em algumas questões que eram difíceis. E eu vou falar, daqui a pouquinho eu vou voltar nesse assunto e vou falar nas dicas, né, de como que eu estudei, esses erros para vocês não cometerem, ok? Então foi isso, basicamente, eu não passei na segunda fase. Foi um ano da pandemia, né? O resultado saiu meio tarde. Eu lembro que o resultado da FUVEST saiu lá para março e o resultado do Enem saiu lá em abril. Quando eu peguei esses resultados eu fiquei realmente muito triste, porque ir para a segunda fase da FUVEST e não passar é muito decepcionante. E foi meio que um baque, assim, pra eu voltar a estudar foi complicado. Foi meio complicado, eu confesso pra vocês. Eu fiquei mal demais, fiquei muito mal. Você meio que... Você fala, pô, parece que tudo foi em vão. Eu abdiquei tanta coisa, estudei tanto, eu me esforcei tanto pra não ter, assim, nenhum resultado, sabe? Eu fiquei muito mal. Em resumo, foi isso, eu fiquei muito mal. E também, logo depois que eu recebi, tipo, esses resultados, eu também namorava e terminou meu relacionamento. E aí juntou toda essa tristeza, assim, e tal. E pra eu voltar a estudar foi muito complicado mesmo. Eu fui voltar a estudar, acho que só lá pra agosto, assim. Então, quando chegou em agosto, eu falei, vou melhorar então onde que eu sou pior, que era no tempo. Eu já tinha uma base teórica muito boa, mas o que tava me pegando ainda era o tempo. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu vou fazer só prova antiga. Então eu fiz só prova antiga e simulado, e prova antiga e simulado. E, óbvio, eu às vezes ia lá, dava uma passadinha na teoria de novo. Sempre que, quando eu ia corrigir as provas, quando eu ia ver alguma coisa que eu esqueci, eu ia lá e voltava na teoria. Voltava na teoria, fazia exercício, para poder reaprender, para poder revisar o tempo inteiro. Então, nesse terceiro ano, eu usei Biologia Total, umas apostilas, e também lá no final, depois de agosto, um amigo meu, fiz um amigo em São Paulo, ele falou que com a minha nota eu conseguiria uma bolsa lá no Poliedro de 100%, e ele conseguiu pra mim uma bolsa no Poliedro de 100% pra online, só que como eu já tava estudando sozinho, eu já sabia o meu cronograma, já tinha certinho o que eu ia fazer, por onde eu estudava, eu já estava acostumado, então eu continuei estudando por ali. No Poliedro, a única coisa que eu usei eu usei as apostilas dele, que são muito boas, então assim como você pegar online também, tá? E também as correções de redações, porque eu não tinha ninguém para corrigir uma redação assim, eu usava correções online e tal, mas não eram muito boas. Agora, quando você pega alguém para corrigir sua redação, conversar com você pela câmera e tal, e te apontar os erros assim, é muito melhor. E isso me ajudou bastante, foi muito boa as correções deles. E eu usei basicamente para isso. Então eu fiz muitas provas antigas, corrigi os simulados, todas as provas antigas eu colocava tudo que eu errei,
tudo que eu tinha dúvida, tudo que eu tinha esquecido, tudo que eu se talvez eu não tivesse estudado, eu anotava tudo, ia lá, e no outro dia, ou no mesmo dia à tarde, eu ia lá e corrigia tópico por tópico, tudo por tudo. Cada que eu errei, cada que eu tinha dificuldade, tudo. E ficou o ano inteiro assim, estudando, por prova. Eu cheguei a fazer mais de 100 provas, tá? Da primeira fase da FUVEST, da segunda fase da FUVEST, do Enem, primeiro dia, Enem, segundo dia. Eu basicamente foquei Enem e FUVEST. E, graças a Deus, deu tudo certo, eu consegui passar, eu fui muito mais confiante. Eu fiz 83 na FUVEST. Quer dizer, eu tenho uma paradinha. Eu coloquei no gabarito um errado lá do que eu tinha colocado no gabarito, e na verdade a minha nota não foi 83, foi 82, mas no final das contas não teve tanta diferença na minha nota, quase bem pouca, né? Mas... E no Enem também eu consegui ter uma média de 817 pra USP, né? Então eu conseguiria passar pela FUVEST e pelo Enem com a minha nota na USP de Pinheiros. Então fico muito feliz, eu consegui passar, fruto de muito esforço, claro. Foi muito desgastante, essa época de vestibular é muito desgastante, pode ter certeza. Mas no final, acredito que vale a pena, você se sente bem mais tranquilo, você faz novas amizades, você conhece um novo lugar, e é muito gratificante. As dicas do que eu estudei, eu vou deixar o vídeo que eu gravei, que eu falei pra vocês lá em São Paulo, que eu acho que tá mais detalhado. O que eu vou fazer? Eu acho que esse vídeo já prolongou muito, então eu vou dividir ele em dois, ok? Essa aqui contando a minha trajetória de como que eu passei em medicina na USP, e eu vou fazer um vídeo que é a parte 2 das dicas e de como que eu estudei, as dicas que eu tenho para dar para vocês, de como que eu estudei para passar em medicina na USP. Então vai ser esse vídeo aqui, parte 1, e a parte 2... Ah, tá! Eu vou colocar aqui também as minhas notas no Enem, eu já tenho um vídeo mostrando as minhas notas, para quem quiser é só olhar aí no YouTube, tem um vídeo mostrando as notas do Enem desse ano. Então, é isso, galera. Quero muito agradecer vocês. Eu vou continuar fazendo vídeo. Pode colocar aqui na descrição, aqui nos comentários, o que vocês querem mais saber. Se tem alguma coisa que eu esqueci, provavelmente deve ter várias coisas que eu esqueci. Mais algumas dúvidas que você tenham, pode colocar aqui. Pode me chamar também no Instagram, tá? Vou deixar aí embaixo na descrição, meu Instagram, nos comentários também. E é isso, galera. Qualquer dúvida, só deixar aí. Tamo junto, valeu, brigadão. E vê a parte 2, hein? As dicas, hein? Assistam as dicas que eu tenho pra vocês passarem também. Valeu, é nóis, tamo junto.